Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que nós vamos aprender? Então, colocando o nosso objeto de conhecimento, semântica da língua portuguesa, detalhamento, efeito de sentido e humor, certo? Então, venham comigo para mais uma aula. Toda vez que nós queremos realizar determinada atividade, nós sempre buscamos um texto, ou seja, um gênero textual, para que nós possamos interagir com a outra pessoa. E quando nós queremos realizar determinada atividade, por mais simples que seja, por exemplo, eu quero comprar um relógio, ou então eu quero pedir para que a prefeitura da minha cidade faça uma obra na minha rua, feche um buraco, eu posso escolher textos diversos. Por exemplo, se eu quero solicitar que a prefeitura faça uma obra na rua da minha casa, certo? Fechar um buraco que está atrapalhando o trânsito, a passagem dos pedestres e dos carros, eu posso utilizar um ofício. E neste ofício, certo? Eu vou colocar ali toda a descrição que eu quero que seja feito, o motivo de eu querer que essa obra aconteça. E percebo que para isso eu vou selecionar palavras diversas, eu vou escolher palavras para pôr no meu texto. E toda vez que eu faço a escolha de determinada palavra, determinado gênero textual, eu sempre tenho uma intenção. Eu quero gerar na outra pessoa uma ação, certo? Então, eu tenho aí exatamente determinadas palavras que eu vou selecionar para influenciar outra pessoa, de repente, ao prefeito se sensibilizar com o ofício ou com a carta e realizar a obra, ou seja, fazer com que os mecanismos da prefeitura sejam acionados para que a obra aconteça. Se de repente eu quero que isso aconteça realmente, eu tenho que selecionar essa sensibilização, eu tenho que selecionar as palavras adequadas, as palavras certas. E também quando eu quero chamar a atenção de repente num texto para determinado ponto, determinado assunto, eu também posso organizar esse texto, a estrutura da escrita do meu texto, certo? Para chamar a atenção para esse ponto, certo? Então percebo que eu posso sempre manipular a língua de acordo com a minha intenção, buscando gerar na outra pessoa determinada ação, determinado efeito. E sobre esses efeitos nós vamos falar nesta aula. Então, para que nós possamos começar, eu trago para vocês um título de manchete de jornal. Colocando aí para vocês, olha só. Repelente de insetos com tecnologia da Unicamp deve atender gestantes e crianças, ok? Então, observem, gente, que esse enunciado, esse título de notícia aí, chama a nossa atenção para um produto, repelente de insetos, certo? E sabemos que esse repelente ele foi produzido com tecnologia da Universidade, certo? De Campinas, a Unicamp. E sabemos também, pela construção do nosso título, que esse repelente ele irá atender, certo? Ele vai beneficiar, ele vai trazer um certo benefício para quem? Para gestantes e crianças, ok? Então, observem que aqui, claramente, eu tenho um enunciado que traz uma informação. Porém, eu posso reescrever esta informação com o mesmo conteúdo desta forma, colocando aí para vocês. Tecnologia da Unicamp, repelente de insetos, deve atender gestantes e crianças. Observem que a informação é a mesma, mas será que o sentido, a questão de um ponto aqui, qual será a diferença? Em que local, ou seja, como eu posso traçar uma diferença? Será que a diferença está apenas na organização das palavras? Percebam que as palavras foram organizadas de uma forma no primeiro título e aqui foram organizadas de outra maneira. Será que faz diferença ou não essa organização? Vamos já refletir sobre isso. Eu posso reescrever esse mesmo título de notícia desta outra forma aqui. Colocando para vocês,
gestantes e crianças devem ser atendidas por repelente de insetos com tecnologia da Unicamp. Voltando aqui comigo. Observem que nós temos 3 enunciados diferentes, 3 enunciados que nós podemos ter como título de uma notícia. Mas observem que a forma como esses enunciados foram escritos aí foi de maneira diferente em cada um dos 3, né? Dos 3 que foram apresentados. Agora, o que muda? Será que é apenas a organização ou eu tenho alguma mudança com relação ao sentido? Observem que eu tenho sim. Colocando aí para vocês mais uma vez os 3 títulos. Olha só. Os 3 títulos vamos aí a destacar para vocês. Observem que no primeiro, repelente de insetos com tecnologia da Unicamp deve atender gestantes e crianças. Observem aí que o sujeito, ou seja, o primeiro item que eu leio nesse título é exatamente repelente de insetos. Então, isso já chama a minha atenção para o produto, que foi produzido, claro, pela Unicamp, com a tecnologia da Unicamp. O segundo título, observem que o primeiro enunciado que aparece é tecnologia da Unicamp. Aqui, a minha atenção, ela está voltada, o primeiro elemento que me chama a atenção é que eu tenho uma tecnologia da Unicamp. Então, se destaca nesse outro título aqui, exatamente exatamente o mecanismo que foi utilizado para a produção do produto. Então, no primeiro título, eu chamo a atenção para o produto. No segundo título, eu chamo a atenção para o mecanismo de produção, né, a tecnologia da Unicamp. E no terceiro título, o que me chama a atenção? É exatamente quem vai receber o benefício, gestantes e crianças. Olha só, observem que em cada um dos títulos eu tenho um foco diferente, exatamente. A minha atenção é voltada para um elemento. Então, no primeiro título se destaca o produto, o repelente de insetos. No segundo título se destaca exatamente aí a tecnologia que foi utilizada para a produção do produto. Já no terceiro se destaca exatamente a pessoa que irá receber o benefício, que será atendida por esse produto. Observe que são 3 títulos diferentes, mas eu tenho a atenção voltada para um elemento diferente em cada um desses títulos. E observem que isso não ocorre de forma aleatória. Será que a pessoa que produziu esses títulos, ela produziu aí de qualquer jeito? Não. Percebam que isso foi pensado. Então, em cada um desses títulos eu tenho exatamente uma ênfase diferente. No primeiro, voltando aqui comigo, se chamou a atenção para o produto, ok? Então, perceba que a pessoa teve a intenção de destacar na sua notícia o produto que foi produzido, certo? Já no segundo título, a pessoa que escreveu, ela teve a intenção de chamar a atenção do leitor exatamente para o fato de que o produto foi produzido com tecnologia da Unicamp. Já no terceiro título, a pessoa que escreveu, ela acredita que seja mais importante destacar quem receberá o benefício, quem é que vai se beneficiar com o repelente, exatamente gestantes e crianças. Observem que essa organização estrutural de cada título, da forma como as frases foram organizadas no título, certas palavras foram organizadas no título, foi feito de forma intencional para destacar determinado elemento. Observem que a informação é a mesma, mas o destaque, a ênfase foi diferente em cada um dos títulos. Então, observem que isso é exatamente aquilo que nós chamamos de efeito de sentido. Quando você escreve, por exemplo, no primeiro título, a sua intenção é chamar a atenção do leitor, destacar, dar ênfase no texto exatamente para o produto. Então, percebe que quando a pessoa pega o texto e já lê o produto no início, ali no título, ela já começa a voltar a sua atenção para isso, para o produto que foi produzido. Então, observem que, ao voltar essa atenção, esse resultado da pessoa focar naquele produto, é exatamente o que
ou seja, o que o escritor, a pessoa que escreveu o texto queria. Ele despertou ali um efeito de sentido. Observe que o efeito de sentido é exatamente isso. É exatamente a ação esperada. Então, colocando o conceito aí para vocês, para ficar mais claro, observem aí. O efeito de sentido é o resultado das intenções de interação entre interlocutores e o uso da língua em um contexto. Então, observem que quando você escreve um texto, quando você produz um texto, você seleciona palavras, você seleciona determinados elementos e você organiza essas palavras em frases, orações, e essa organização, essas palavras que foram escolhidas, elas têm uma intenção para com o leitor. Você quer despertar determinado efeito de sentido. Imagine que você quer vender um produto. Então, quais palavras você selecionaria para vender um produto? Nós vamos assistir a um vídeo que exatamente nós vamos ter um personagem que vai vender um produto, um celular. Observem as palavras que ele escolheu para vender esse produto. Então, vamos ao nosso vídeo. Amiga, deixa eu te falar, tu não quer comprar esse celular aqui? Esse celular tá novinho, porque eu comprei outro. E aí esse aqui, né, ele tá um pouquinho velhinho, mas ele dá pro gastar aí. Tá tirando foto normal, a câmera dele tá funcionando normalmente. Tá novo ou tá velho mesmo? Tá um pouquinho velho, mas ele resolve, entendeu? Tipo, ligação, a vida útil da bateria tá perfeita e eu ainda te dou o carregador e o fone de ouvido. Pega. Mas esse carregador aí é aquele power que carrega rápido? Menos de 15 minutos já tá 100%. E o fone tá esbranquiçado, amarelado? Não, o fone é até preto. O fone é preto justamente para não ter esse problema. Tô te falando, tu não vai te arrepender. O celular tá velho, mas ele ainda dá pro gasto. Ele ainda tá atualizando, porque não adianta eu comprar um pra depois... Não, tá atualizando perfeitamente. Isso daí é questão... E se não atualizar também, depois tu leva numa assistência aí que resolve o problema. Ah, não, mas o cara tá ainda no... Fica logo. Olha, eu parcelo pra ti 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. No cartão? Não, aí no cartão, né? A gente parcela agora, uma entrada agora, e quando no teu pagamento tu dá o resto. Tá bom? Será? Fechou? Fechou? Tá. Beleza. Tá bom, então. Fique, o celular é seu. Muito bem, gente. Então, observem que no nosso vídeo, o nosso personagem busca vender um celular, certo? E para vender esse celular, ele tem que convencer a outra pessoa a comprar ao celular. Ou seja, ele tem que convencer e gerar também nessa outra pessoa uma imagem positiva em relação ao produto que ele está vendendo. Então, vocês puderam observar que ele selecionou palavras que vão trazer essa conotação positiva, essa ideia positiva. Lembrando que ele quer vender, certo? Então, ele vai dizer que o celular está em perfeito estado, que ele está funcionando, que ele está atualizando, o celular, ele está em bom estado, certo? Então, vocês viram que todas as palavras que foram escolhidas, elas foram escolhidas para gerar uma imagem positiva, gerar um efeito de sentido positivo em relação ao produto. Quem é que vai ficar com essa imagem positiva? Exatamente a pessoa que vai comprar. Percebam que o nosso vendedor ali quer gerar essa imagem positiva. Então, ele seleciona palavras de forma intencional para gerar essa imagem positiva. Ele utiliza argumentos também para convencer, ou seja, gerou a imagem positiva, ele utiliza argumentos também para convencer a outra pessoa a comprar, até mesmo facilitando ali a questão da venda, parcelando o produto, o valor, certo? Então, percebo que são todas estratégias voltadas para a venda do produto. E também percebo que as palavras selecionadas foram selecionadas para gerar essa imagem positiva. Imaginem se ele busca outras palavras, como por exemplo, ele tá feio, esse celular ele não carrega mais. Então percebo que essas palavras aqui, elas iriam gerar uma imagem negativa. Será que o vendedor queria isso? Não. Então eu percebo que essas palavras ele descarta, ele seleciona outras que vão trazer essa imagem positiva. E gerar essa imagem positiva é exatamente o efeito de sentido. A nossa personagem comprou. Então observe que todo aquele diálogo de venda alcançou o seu objetivo.
o nosso vendedor, o personagem, queria vender o produto e ele conseguiu vender. Por quê? Porque ele produziu um texto ali, ele selecionou palavras que geraram imagem positiva em relação ao produto, que acabou convencendo a nossa personagem lá a comprar. Então percebe que ela comprou e adquiriu o produto. Observe que o efeito de sentido é exatamente isso. O personagem queria gerar uma imagem positiva, certo? Então ele selecionou palavras. No momento em que a pessoa tem essa imagem positiva em relação ao celular, isso foi o efeito de sentido desejado, ok? Então, perceba que nós podemos manipular a língua não só na seleção de palavras para gerar um efeito de sentido, como também na organização das frases e orações para gerar determinado efeito de sentido. Vamos pegar mais um exemplo de como nós podemos organizar, estruturar a nossa língua para gerar efeitos de sentidos diversos? Então, vamos ao nosso próximo exemplo. Trago aqui para vocês este poema. Olha só, o poema Meditação. Leiam comigo. Com meu amor eu me envolvo felizmente, mas também me desenvolvo. Infelizmente, observem, gente, que nesse texto aqui, ele não tem uma organização clássica, como nós estamos acostumados a ver em sonetos ou em outros poemas mais clássicos, certo? Perceba que ele é organizado de forma diferente. Seus versos, eles não têm o mesmo tamanho, há uma disposição diferente também. O título do nosso poema é Meditação, ou seja, o nosso eu lírico aqui, a voz que fala no poema, está refletindo sobre determinado assunto. Que assunto é este? Podemos verificar nos outros versos que é a relação amorosa, ou seja, o relacionamento entre duas pessoas. Com a pessoa, especialmente aquela pessoa amada, aquela pessoa que você tem sentimento. E observe, com meu amor eu me envolvo. Felizmente, ou seja, o envolvimento, o início de uma relação, certo? A palavra felizmente trazendo essa ideia positiva para esse início de relação, para o envolvimento. E observe que o segundo verso ele inicia já com a conjunção mas, essa conjunção adversativa. Então já temos uma ideia de oposição, que nós podemos marcar de adversidade aqui nesse outro verso. Mas também me desenvolvo. Infelizmente, então observem, gente, no segundo verso, a palavra desenvolvo, ela foi escrita desta forma separada. Olha só, como vocês podem observar, o prefixo está aqui, certo? A palavra foi separada e envolvo está aqui logo abaixo. Isso daqui foi feito de forma aleatória? Será que a pessoa que estava escrevendo não refletiu sobre algo aqui? Ou será que ela não tem uma intenção? Percebam que ela tem intenção sim. Escrever desta forma aqui, com o prefixo separado lá do radical, observem que remete a gente à ideia de quê? De separação, ok? Então, nós temos aqui enfatizado a ideia de separação. Então, a pessoa que escreveu o texto, ela quer gerar essa ideia na pessoa que lê o texto. Então, ela quer gerar esse efeito de sentido por meio da separação dessa palavra, ok? A ideia de separação, o efeito de sentido de separação. Então, colocando desta forma, a gente tem essa ideia de separação. Então, observe que o início feliz e aqui um término, né? Início, fim. No primeiro verso temos o início, no segundo verso, o fim. E no terceiro verso, infelizmente, então observe que fica um questionamento. Então, o eu lírico está refletindo exatamente sobre esse processo, esse ciclo natural dos relacionamentos de início e fim. Será que esse fim, esse término de um relacionamento é algo infeliz? Então, é essa meditação que o eu lírico está vendo. E observem que a ideia de separação, o efeito de sentido de separação foi colocado aqui no texto exatamente pela escrita da palavra desenvolvo, em que o autor separou o prefixo, certo, do restante da palavra, ok? E percebam que nós temos aqui essa ênfase. Então, isso foi feito de forma intencional para gerar essa ideia de separação, de término, de fim,
de relacionamento. Então, é algo pensado e imaginado para gerar esse efeito de sentido, essa ideia de separação, escrevendo desta forma, ok? Então, percebam que o efeito de sentido é exatamente isso. É aquilo que eu quero gerar, que a outra pessoa perceba na escrita do meu texto, na escolha de determinada palavra, certo? Eu quero que a pessoa tenha uma imagem positiva sobre determinado produto, vou escolher palavras que vão gerar uma ideia positiva, bonito, belo, lindo, certo? Eu não vou colocar palavras que vão trazer ideia negativa, atrasado, feio, essas palavras elas são descartadas. Você escolhe aquelas que irão gerar ideia positiva. Eu quero gerar a ideia de separação. Observem que eu posso utilizar aqui essa escrita diferenciada também para gerar esse efeito de sentido, ok? Vamos a mais um exemplo em textos, colocando aí para vocês. Olha só, temos aí esta imagem com este enunciado. Então você já sabe que é um meme, certo? Texto que circula comumente ali em meios virtuais, na internet. Você recebe em aplicativos de conversa e também em redes sociais. E a gente pode observar que tem a imagem de um cachorro, né? E o enunciado. Nessa casa nunca tem nada para comer. É como se o cachorrinho estivesse falando exatamente isso. Será que vocês já se familiarizaram com esse meme? Observem aí o nosso personagem, o cachorrinho, a imagem. Será que ele realmente está passando fome? Certo? Então vamos analisar bem este meme. Então, começando pelo plano verbal e depois vamos ver o plano não verbal. Então, no plano verbal, gente, observem que nós temos a fala do personagem, observando aqui, certo? Nós temos a fala do personagem, exatamente esse enunciado. Dessa casa nunca tem nada para comer. É como se fosse o cachorro falando isso. Nós temos a fala do personagem, faz referência à informação contextual, certo? Então, observe que a informação contextual está relacionada exatamente ao cuidado com os animais de estimação, ao fato dos animais de estimação geralmente pedirem comida para os seus donos, mesmo eles tendo acabado de dar comida para os seus animais, certo? E perceba que essa fala é incoerente, certo? Com o plano não verbal. Por que incoerente com o plano não verbal? Olha a imagem do nosso cachorrinho aí, do nosso personagem. Ele está com a imagem de fome? Ele está com um aspecto de um cachorro magro? Não, pelo contrário. Observe o tamanho. É de um cachorro que come muito e bastante, certo? E essa imagem é exatamente o nosso plano não verbal. Observando aqui agora, gente, plano não verbal. No meme, que pode ser fotos, desenhos, as cores também estão relacionadas. E observe que o plano não verbal é incoerente também com a fala da personagem do nosso cachorro. Por que incoerente? Percebam que a imagem não é de um cachorrinho que está passando fome. Muito pelo contrário, é de um cachorrinho que talvez está muito bem alimentado e pode estar até triste por ter comido demais, mas quer comer de qualquer forma. Pode colocar a comida lá que ele vai lá na sua vasilha, no seu recipiente e vai querer comer, se alimentar mais uma vez, quantas vezes forem colocadas. Para entender o meme, nós precisamos de conhecimentos prévios, que é exatamente o conhecimento contextual, ok? E qual é esse conhecimento prévio para a gente poder interpretar o nosso meme? É exatamente aqui, olha só. Alguns animais de estimação costumam pedir comida em excesso aos tutores. E é exatamente isso que acontece com a minha cachorrinha, a Pérola. Ela sempre está pedindo comida. E sempre que chega a visita, ela olha com essa carinha também aqui, pedindo algo. Então, observem que essa situação, ela é comum, pode ser comum também em muitos lares, em muitas casas, com as pessoas que possuem animais, que possuem pets, certo? Animais de estimação. Agora, analisando um pouquinho mais o nosso meme, vamos
colocar aqui para vocês um quadro que vai ajudar a gente a entender mais, certo? Então, contexto comunicativo e o conteúdo também. Percebo que a temática abordada é exatamente aqui voltada para os cuidados, animais de estimação, o cuidado com os pets, com os animais, certo? Que envolve não só a questão de alimentação, mas também outras, ok? Aqui no nosso texto, no meme, nós vimos que está voltado mais para o cuidado com a alimentação, com a nutrição do seu bichinho de estimação, certo? Percebam que o autor do meme é desconhecido. Geralmente um meme ele tem origem em meio virtual, mas não se sabe exatamente quem produziu. E percebam que uma vez que o meme foi produzido, que ele viraliza, certo, nas redes sociais, nas conversas de aplicativos, se perde a autoria, não se sabe quem produziu. Mas nós podemos aqui perceber a intenção, ok? Outro ponto importante, quando o meme é produzido, nós sempre temos aí um leitor, ou seja, para quem ele foi produzido. E para quem foi produzido? Aqui nós utilizamos o nosso meme exatamente para os nossos alunos do ensino presencial mediado por tecnologia, e perceba que ele também pode circular em meio virtual e alcançar os demais usuários da internet. Isso vai englobar todas as pessoas, certo, do mundo inteiro que podem receber um meme como esse. Principalmente a gente costuma enviar memes que nós achamos engraçado para amigos, para pessoas que compartilham determinado assunto, que nós temos intimidade. Então perceba que isso ocorre muito entre pessoas que são próximas, certo? Vamos seguir colocando aqui mais alguns elementos, olha só. Lugar de circulação do meme, internet, redes sociais, aplicativos de conversa, certo? Sempre o meio virtual. Agora, qual é o efeito de sentido gerado? Então, perceba que um texto como esse, que eu envio para outra pessoa, qual é a minha intenção? Perceba que a minha intenção é exatamente gerar um humor, entreter essa pessoa, fazer essa pessoa rir, se divertir comigo, que achei engraçado essa imagem do cachorrinho. Perceba que eu posso enviar para outras pessoas, amigos também que curtem animais. Então, observem que a intenção é gerar humor, fazer a outra pessoa rir, entreter essa outra pessoa também, ok? E o objetivo aqui que nós temos, olha só, do comunicativo do meme, é entreter por meio do humor, ok? Então perceba que esse fato de entreter, fazer com que a pessoa tenha um momento ali que ela acha engraçado, né? Um certo momento de lazer que vem com esse entretenimento, certo? Então observe que essa é a intenção. Agora, quando falamos de humor, gente, é importante a gente lembrar o que é humor. Colocando aí para vocês, olha só. Humor, o que é mesmo? Em termos textuais, o humor está na ocorrência de algo contextualmente inusitado, inesperado, certo? O humor é um efeito de sentido que pode ser empregado com diferentes objetivos. Fazer rir, criticar, emocionar, etc. Tudo depende do quê? Do gênero textual que está sendo empregado. Então, observem, voltando aqui comigo, que o nosso meme, esse gênero que circula em meio virtual, ele tem o objetivo ali de gerar humor, entreter, ok? E o humor do nosso meme está exatamente no fato da incoerência. Você viu que a imagem do nosso cachorrinho é incoerente com a fala. Por quê? A imagem dele não corresponde a um animal que está passando fome, que está triste de fome, certo? Mas sim de um animal que de repente pode estar triste de tanto comer. E o aspecto dele também é o de um animal que está acima do peso. E para estar acima do peso, ele tem que ter comido o quê? Muito, bastante. Então, percebam que a imagem do nosso cachorrinho é incoerente com a fala, dizendo que não tem nada para comer nessa casa. Observem que nós temos esse meme aí exatamente gerando este efeito de sentido, humor na pessoa que irá ler, ok? Então lembrem sempre, efeito de sentido é o resultado, aquilo que eu quero gerar na outra pessoa. Se eu quero de repente emocionar a outra pessoa, eu posso escrever um poema para ela falando sobre a vida, e para isso, claro, eu vou selecionar determinadas palavras
para gerar essa emoção, essa sensibilidade. Se eu quero vender um produto, como o celular que nós vimos durante a aula, eu tenho que gerar uma imagem positiva, um efeito de sentido positivo, essa imagem positiva em relação ao produto na outra pessoa. Então, eu também vou escolher palavras que vão gerar esse efeito de sentido. Se eu quero, de repente, escrevendo uma notícia, chamar a atenção do leitor para determinado ponto na notícia, focar em determinado ponto, eu posso destacar isso lá no título, certo? De repente destacando o sujeito, destacando o produto, como nós vimos lá no nosso texto, na notícia, no título de notícia que nós vimos lá da Universidade de Campinas. Então observe que o efeito de sentido é exatamente isso, aquilo que eu quero gerar na outra pessoa. E para gerar esse efeito de sentido, eu posso manipular a língua de diversas formas. Na organização das frases, orações de período, na forma como uma palavra é escrita, junto, separado, certo? Posso colocar ela diferente, em uma disposição diferente também, ok? Então percebo que tudo pode ser manipulado para gerar efeito de sentido. Além, é claro, das palavras que eu seleciono, ok? Certo, gente? Então, já compreendemos tudo isso, eu finalizo a nossa aula aqui.